Muito boa noite, meu povo querido, meu povo amado. Boa noite, meus cameramen, como dizia a Palmeirinha aqui, nossos queridos que levantam essa nave para decolar. O Gazeta Esportiva chegou para animar a sua quinta-feira. Quero dar os parabéns pelo nosso dia. Hoje é dia do jornalista, meu povo. Ô, Pachecão, põe palmas, Pachecão, pra nós, que nós sofremos aqui nos feriados. Ano novo, Natal, final de semana, domingão, é isso aí. Aniversário do filho, do padrinho, da mãe, do pai. Parabéns pelo dia do jornalista, parabéns pelo dia do jornalista. Parabéns para toda a nossa equipe, Fini, todos os nossos estagiários que também estão estudando. O Breno aqui, que está visitando a gente hoje, que é da concorrência, uma vez visitar, porque quer conhecer a Gazeta. Eu nem vou contar mais de onde que ele é, mas ele quis conhecer a gente aqui, porque acompanha desde quantos anos, Breno? Mais de 15 anos que ele acompanha a gente aqui. Então, seja muito bem-vindo. Então, parabéns para todos os jornalistas da TV Gazeta e nossos companheiros. Olha, todos trabalhando aqui com muito carinho, sempre, para trazer um programa muito especial para vocês. E os comentários hoje são dele, Celso Cardoso. Aqui não, estou tentando mostrar. Estou começando hoje. Do outro lado, Thiago Salazar. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Vamos falar mais sobre uma vitória do Palmeiras na Libertadores. Esse time do Abel Ferreira não diminuiu o ritmo mesmo, só tá dando alegrias, né? O pessoal tá falando, tá fácil ser palmeirense, né? Tá fácil, não tem nem camisa pra comprar, gente. Vai acabar a turma do amendoim. Vai acabar. Vai extinguir vai a turma virar do a turma do que agora? Turma de uma sei. coisa boa, assim, né? Todo mundo gosta de comer pipoca. Uma cervejinha, pipoca não. Não, pipoca é pejorativo, não, mas deixa. É, isso nunca, disse o filho aqui, nunca. Tá se entregando, filho. Ó, já o São Paulo estreia, aliás, não tem camisa do Palmeiras pra vender, viu, gente? Tá difícil encontrar, então a gente tá na busca. O São Paulo estreia hoje na Copa Sul-Americana, a gente vai contar tudo do jogo pra vocês, no Coringão. Clima de pressão. O bicho vai pegar. Como que eles falaram assim? Que é no terror, né? Ou joga por amor ou joga por terror. Ou joga por amor ou joga por terror. Pois é. A torcida tá cobrando uma melhora no desempenho desses jogadores. Com razão. A gente vai te mostrar também, tem coisa que eles não têm razão, é verdade, mas tem coisa que eles têm razão. Como, por exemplo, falar que tem jogador que não se mexe em campo, gente. O que é isso, né? E a gente vai mostrar também quem é o novo reforço do Santos. É, isso mesmo. E tem um assunto fervendo na seleção brasileira. Será que o Guardiola vai ser o substituto do Tite? Ah, é chato falar disso antes da Copa do Mundo, né? Claro que a gente também vai conversar sobre isso, a gente vai pro intervalo rapidinho, volta daqui a pouquinho, você olha essas dicas enquanto eu bebo a minha água nessa belíssima caneca. Que lindo. Pode ficar feliz, porque o Gazeta Esportiva voltou. É, voltou mesmo. Olha, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a pressão que a torcida organizada do Corinthians está fazendo depois desses maus resultados que a gente tem visto, né? Teve nota oficial e conversa com os jogadores no CT. Nossa enquete é a seguinte: a turbulência do Corinthians nesse momento da temporada, vocês acham que está exagerada essa cobrança, inclusive da torcida, em cima ali dos jogadores? Porque ela é direcionada para os jogadores, né? Entra lá no site gazetesportiva.com e vote. E também, eles também estão cobrando algumas pessoas da direção, do clube e tal, mas não é cobrança no Vitor Pereira, não, é nos jogadores. É exagerado ou não é? Salazar. Não acho que a cobrança é exagerada. Boa noite mais uma vez para você que nos assiste. Eu entendo que as ameaças, obviamente, são assim, absurdas. É caso de polícia, na minha opinião, né? Na minha opinião, não. Está no Código Penal. É caso de polícia. E agora, uma cobrança por um futebol melhor, pelo desempenho, por uma falta de entrega, por uma apatia dentro de campo, principalmente, aí eu não acho nem um pouco exagerado, porque o Corinthians não está jogando bem, não está tendo resultado, mas nada incomoda mais o torcedor corintiano do que a falta de entrega, do que essa apatia que a gente está vendo em campo. O Corinthians está perdendo e parece que está tudo tranquilo quando você vê o jogo. Então, nesse ponto, eu concordo, não acho que está fora de hora, não acho que está exagerado, mas as ameaças, isso não faz parte. Então, veja só, eu acho que o torcedor tem direito a reclamar, especialmente pelo que aconteceu contra o Always Red, ok? Não curto essa história do jogar por amor ou pelo terror, eu acho que isso não leva a nada. Não curto essa história também de receber
No caso, não foi um protesto, né? Foi um bate-papo com o torcedor, mas também não acho que seja o caso. Quando você pensa em apatia, em corpo mole, eu acho que existe a diferença entre o cara estar jogando mal e ser apático por má vontade. Eu vejo um Renato Augusto que está correndo, eu vejo um William que está correndo, sabe? Eu vejo jogadores do Corinthians buscando. Eles falaram que está faltando carrinho. Eu sinto Mas, falta Simão, de agora eu vejo um Paulinho que eu está sinto falta de jogando indignação. mal. Muito. Né? Eu vejo Não, um eu Paulinho falei que tá carrinho, jogando... não falei Paulinho. Não, mas eu tô falando Paulinho. Ah, tá bom. Tá jogando mal, então tomar muito cuidado. Às vezes a pessoa não está bem, o que não significa que ela esteja com má vontade. Ai, sei lá, tá Né? todo mundo ali É mal, meio mas- tênue aí, então tirar... Eu sempre sou contra conclusões a partir de suposições. Só pode tirar conclusão a partir de fato consumado. Muito bem, então bora mudar de assunto, porque é a vez do Palmeiras. O Verdão poupou vários titulares ontem, mas não decepcionou na estreia da Libertadores. Se liga na tela. Deportivo Táchira 0, Palmeiras 4. Nosso repórter Raiz Alexandre Silvestre, parabéns pelo seu dia, meu querido, direto da Academia de Futebol, e vai falar mais sobre a vitória de ontem. O resultado contra o Deportivo Táchira aumentou os números impressionantes do Verdão na Libertadores, né, Silver? Conta pra gente quais são os recordes. Boa noite, galera. Boa noite, Michele. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo que tá com a gente no Gazeta Esportiva. Eu cortei o cabelo, mas quem tá fazendo barba, cabelo, bigode, unha, sobrancelha, é o Palmeiras. Pelo amor de Deus, hein? Com time misto, além dos desfalques, jogadores que foram poupados e sequer viajaram para a Venezuela, o Abel ainda se deu ao luxo de colocar um ou outro titular no banco ontem, e mesmo assim o Palmeiras manteve o rendimento. Tá gostando de bater no adversário de 4-0, hein? Meteu 4-0 ao líder do grupo, porque no outro jogo dessa chaveada Libertadores houve empate, então o Palmeiras vai bonito na parada. Eu fiquei devendo para vocês ontem, por uma questão de tempo, os recordes acumulados pelo Palmeiras, principalmente desde a chegada do Abel Ferreira, comparando com outras equipes brasileiras nas últimas ou em todas as Libertadores da América. Então nós atualizamos esses números com a estatística de ontem da vitória do Palmeiras. Então vamos lá, o Palmeiras é, junto com o São Paulo, aí há um empate. O brasileiro que mais vezes participou de finais de Libertadores. 6 decisões para cada um, 6 para o Palmeiras, 6 para o São Paulo, com 3 títulos para Verdão, outros 3 para o Tricolor. Daí para frente só dá Palmeiras no comparativo com os rivais brazucas. 211 jogos, o time brasileiro que mais
vezes atuou na Libertadores. 21 participações, o time brasileiro que mais jogou, disputou Libertadores. Vitórias, no geral, 118, ninguém do Brasil tem mais que o Palmeiras. Gols, idem, 396 gols. Aí vamos fazendo um recorte aqui em relação a vitórias dentro de casa, como mandante. Palmeiras é o que tem mais, 71 vitórias. Gols marcados em casa, é recordista, 233 gols. Fora de casa, 45 vitórias. E fora de casa também, ninguém fez mais gols do que o Palmeiras em relação aos clubes brasileiros, 160 gols. E tem um último dado aqui, que aí você pode computar todo mundo. Todos os países, todas as equipes que já participaram de Libertadores da América. O Palmeiras tem um recorde incrível jogando fora de casa como visitante, uma invencibilidade que foi aumentada ontem, 16 partidas sem perder. E não é que empatou muito jogo fora, não. São 11 vitórias na casa do adversário e 5 empates, Michele. O Verdão ainda está voltando da Venezuela, deve desembarcar em Guarulhos por volta das 8 da noite, depois do Gazeta Esportiva, e já começar a pensar em Campeonato Brasileiro, porque estreia em casa, no Allianz Parque, diante do Ceará. Eu volto para falar a respeito dos planos do Verdão para esse jogo e para os demais jogos do mês. Tem uma maratona aí com clássico contra o Corinthians, mais Libertadores semana que vem e a estreia na Copa do Brasil. Todo mundo. Valeu, Silver. Estou conversando aqui com o Salazar e com o Celso, que o Palmeiras vai ter essa maratona, E eu de conversava jogos. aqui também nos bastidores que, além da performance do Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouquinho contra o Always Red, pesou também, obviamente, a performance do Palmeiras ontem, jogando na Venezuela contra um Deportivo Táchira, sem a sua força máxima e ganhando por 4-0. É outro cenário, né? É um trabalho consolidado, sim, é uma claro, confiança muito mas, grande, um entendimento de jogo. Sim, mas pesa para o torcedor. No nível das paixões, claro, onde a razão ela raramente emerge. O cara foi. Mas O vem cá, Palmeiras o venceu, o Corinthians Deportivo perdeu. Táchira era um time fraco? Era tão fraco contra o Always Ready. Os Talvez dois até times menos fraquíssimos. fraco. O Palmeiras, para mim, garantiu sua classificação. É que o grupo do Palmeiras também é muito mais O tranquilo. grupo é muito mais fácil, o Palmeiras não vai perder nenhum ponto dentro de casa nessa Libertadores, eu pelo menos não acredito nisso. E ainda para ajudar, o Emelec e o Petroleiro empataram por 1-1. Então, o Palmeiras, vida que segue, caminho livre, rumo a... Dá até para dosar a força. Continuar mesclando Claro na que Libertadores dá. e usar a força máxima no Campeonato Brasileiro, priorizar o Campeonato Tranquilamente, Brasileiro. até as oitavas de Nesse final o Palmeiras começo, pode né? fazer isso. Olha, a derrota do Corinthians pro Always Red. Beijo, Breno! Tudo de bom pra você, queridão. A derrota do Corinthians pro Always Red aumentou a pressão no clube alvinegro. O repórter José Paes tá no Parque São Jorge e ele chega agora para explicar pra gente o que tá acontecendo, Zé Paes. Fala pra gente, José. Pois é, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. Clima quente aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista, como vocês já mostraram aí na nossa enquete do dia. Hoje, a Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Timão, divulgou uma nota criticando a postura dos jogadores do Corinthians aí nas últimas partidas, mas isentando o trabalho do Vitor Pereira, o técnico português recém-chegado aí, que chegou para substituir o Silvinho. Pois é, clima quente aqui, viu, Michele? O Vitor Pereira, ele tem promovido muitas mudanças no Corinthians, treinos pela manhã, uma carga de trabalho mais alta, mudou o preparador físico. Muitos setoristas do Corinthians, depois do Thiago Salazar, meu amigo pode até falar, têm reclamado, muitos jogadores têm reclamado dessa carga excessiva, entre aspas, dos treinos no período da manhã, mas o Vitor Pereira tem carta branca da diretoria do presidente Duílio Monteiro Alves para promover as mudanças que ele, Vitor Pereira, julga que são necessárias para que o Corinthians entre no rumo nessa temporada de 2022. Então vamos dar uma olhadinha aí em alguns trechos da nota da Gaviões da Fiel, separamos para vocês aí no Gazeta Esportiva. Põe na tela para a gente, diretor, por gentileza. Vou ler bem rapidamente para vocês aqui, viu, Michele? Olha só, abre aspas. Estamos anunciando o fim da paciência com o atual elenco do Corinthians, diante da postura que vem sendo apresentada nos últimos jogos, principalmente pelos medalhões. Nesse atual elenco, o que vemos é um time apático, desorganizado, sem vontade e sem raça.
Isso não toleramos. A nota ainda diz que a Gaviões vai cobrar o time em todos os lugares para não deixar esses jogadores aí esquecerem onde estão jogando. A paciência acabou. Iremos tomar as providências necessárias para pressionar esse atual elenco a entender o que é o Corinthians. Ou joga por amor ou joga por terror, fecha aspas, assim finaliza a nota a Gaviões da Fiel. Hoje, membros da Gaviões foram lá ao CT Dr. Joaquim Grava, conversaram com a diretoria, com membros da comissão técnica, com líderes do elenco e depois o Padinho, o Hamilton Alves, que é o presidente da Gaviões da Fiel, conversou com os jornalistas que estavam lá na porta do CT. Vamos conferir. Cobrar mais atitude do time, né? Perder ou ganhar faz parte, mas perder jogando bola com raça, isso é a cobrança, né? Falamos com o Cássio, com o Gil, com o William, com mais os mais velhos do time. Eles aceitaram, acharam que estava mal mesmo, que vamos ter mais atitude no próximo jogo. Conversamos agora com o técnico também. Vai cobrar mais atitude nos próximos jogos, que daqui para frente vai melhorar. E aí, se tiver que voltar aqui também para cobrar, de novo a gente vai cobrar. E a gente vamos esperar para o próximo jogo, se depois dessas ideias que nós deu hoje, a gente vai ver mais atitude do Corinthians. A resposta tem que ser imediata daqui para frente, a atitude tem que ser diferente das que foi os últimos jogos. A cobrança já vai começar domingo contra o Botafogo e quarta-feira vai ser o jogo da vida. Falamos para eles aí que nós vai estar junto aos 90 minutos. Após 90 minutos nós não ver a atitude do time, a gente vai voltar aqui para cobrar de novo. É o apoio total, né? O cara tá chegando agora, tá no começo de trabalho. Falamos que estamos junto com ele, vamos apoiar ele até o final. Mas a gente espera mais atitude do time mesmo, né? Por ele mesmo assim, a gente vamos dar um tempo para ele trabalhar, para ele mostrar o trabalho dele e estamos junto com ele, sim. Temos total apoio em cima do técnico, sim. Então tá aí o Padinho, apoio total para Vitor Pereira, o técnico português do Corinthians. A Gaviões ainda deu apoio para que a comissão barre jogadores que estão descompromissados e rendendo pouco, citando aí Cássio, Gil, Fábio Santos, Paulinho e Jô como exemplos. Em relação ao Gil, o Gil arquivou todas as fotos dele com a camisa do Corinthians lá no Instagram dele, só não arquivou uma foto de uma partida contra o Guarani. E com o Cássio, o buraco foi mais embaixo. O Thiago Salazar tem uma apuração completa aí, porque o Cássio hoje se envolveu numa polêmica, a esposa dele, caso de polícia. Salazar tem todas as informações aí, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto aqui do Parque São Jorge com informações do time, informações em relação ao mercado da bola do Corinthians, coisas que a gente gosta realmente de falar aqui no Gazeta Esportiva. Vai daí, Mi! Obrigada, José Paz. Obrigada, Jovem Pan, que você deu pra gente essas imagens. Fala, vamos por partes, né? Essa situação que o José Paz trouxe sobre uma insatisfação com preparação física e tudo mais, mudança de metodologia, treino de manhã, essa foi uma matéria publicada hoje pelo portal Meu Timão, né? O qual eu respeito muito. A informação que eu tenho é de que não há nenhum movimento para a queda do Vitor Pereira. O Vitor Pereira não tem intenção em sair, a diretoria não tem intenção em demitir o técnico, e a informação que eu tenho é de que os jogadores não estão com nenhum tipo de racha ou com nenhum tipo de insatisfação com o técnico. Se você me permite, Cássio já trabalhou na Europa, Fagner não já é novidade para trabalhou ninguém. Ele não está fazendo nada diferente do que esse elenco está acostumado. Acabou. Exatamente. Então não bate a informação que eles estariam insatisfeitos de treinar de manhã e tudo mais. Pelo menos eu apurei isso a tarde inteira e o que chegou para mim é que isso não existe. Simplesmente não existe. O presidente da Gaviões também disse ali que na reunião com os jogadores relataram isso. Nenhum problema com o Vitor Pereira. Pode haver ali um comentário ou outro, porque, poxa, ele é assim, ele é assado, o treino é diferente, tudo bem. Agora, insatisfação, querer derrubar o técnico por isso, o que chegou para mim é zero, que isso não existe. Como é que vai derrubar ele? A situação do Gil é bem complicada, porque eu nem concordo muito com essa... Eu até entendo, o Gil seria a reserva desse time, na minha opinião, hoje, mas o Gil é um jogador que jogou 55 jogos em 2020, 56 em 2021, 13 dos 15 jogos desse ano. Então, assim, o cara não é chinelinho. O Gil não é chinelinho, o Gil está sempre em campo, o Gil nunca desrespeitou o Corinthians. Então, assim, ameaçar o cara de morte, ele foi ameaçado. Os áudios revelados pelo GE
tem ameaça de morte ali, de que o do Gil já está no pente, estamos atrás dele, é o que a gente ouviu no áudio. Então, assim, não tem nenhum cabimento, na minha opinião, apesar de eu achar que a zaga não deveria ser formada com o Gil entre os titulares. Sim, mas uma coisa é questão, a escalação do time, outra coisa é torcedor. Exatamente. Falar que já tem bala no pente. Exato. E Celso, ele tem pente, contrato... não entendi. Pente, foi isso. E ele tem contrato até o final de 2023. Não é assim, manda embora. E quem paga essa multa, né? Em relação ao Cássio, entrar em contato, nessa mesma matéria revelada pelo GE, algum torcedor entrou em contato com o personal trainer da esposa do Cássio, pelo Instagram. Mandou foto da camisa com arma, mandou áudio ameaçando, querendo saber onde eles estão, o que vai pegar, o que vai acontecer, exigindo a saída, que vão pegar. Assim, ameaçando, de fato, pegar, matar, não sei, fazer o quê. Mas isso foi um torcedor, não tem nada torcedor a ver que não com representa a torcida do Corinthians, tem que deixar isso muito claro, né? O Cássio fez o que tem que fazer, né? Foi a delegacia, a esposa dele apagou o Instagram, o Cássio foi à delegacia, a gente vai ter até uma informação exclusiva sobre isso daqui a pouco, torcedor corintiano, fique esperto aí. Enfim, o Corinthians emitiu uma nota de repúdio, dizendo que também a nota do Corinthians, o Corinthians acessou, queria lembrar aqui, o Corinthians acionou a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos, Intolerância Esportiva e outros departamentos, não por causa do que a Gaviões fez, mas sim por causa dessa atitude aí com a esposa do Cássio. Sim, a Gaviões foi recebida lá, conversou com os jogadores, ali a torcida organizada, tá tudo certo. O delegado Maurício Freire já está a postos aqui com a gente, ele vai trazer para nós informações exclusivas sobre o que aconteceu com o Cássio. O Cássio acabou de sair dessa delegacia. Ele está no ar? Tá com probleminha no microfone, vamos tentar ajustar e daqui a pouco ele vai contar o que aconteceu com o Cássio lá na delegacia, explicar essa história, quais providências serão tomadas daqui para frente a partir dessa ameaça. Agora sim o delegado já está aqui, ó, tá na linha. Muito boa noite, delegado Maurício Freire, muito bom ter o senhor aqui mais uma vez com a gente no Gazeta Esportiva. Sempre, muito rapidamente, a gente alinha tudo direitinho aqui. Meu querido, por gentileza, passe para nós essas informações que o senhor tem aí, né? Informações exclusivas dessa situação do Cássio, o que aconteceu. Ele acabou de sair da delegacia. Como que foi isso, delegado? Boa noite mais uma vez e muito obrigada. Muito boa noite, Michele, boa noite a todos que nos acompanham, o Celso, a equipe, essa fantástica equipe aí do Gazeta Esportiva. É sempre uma alegria poder participar com vocês, mas infelizmente sempre daquela maneira, né? Sempre vou porque as torcidas estão se pegando, torcida de um time e de outro, ou mesmo aqueles mesmos torcedores do time, e agora com esse fato absurdo aí, né? Além do que o Cássio e o Gil estão passando, mexer com os familiares deles, aí a coisa é bastante grave. Então, o Cássio esteve aqui realmente na DRAD do DOP, conversou muito tempo aí com o Dr. César Saad, que é o delegado titular dessa unidade, e estava muito abalado principalmente com isso, de estarem mexendo com a família dele. Enfim, nós estamos tomando todas as providências aí, na identificação, nas mídias, enfim, nós vamos usar todos os recursos aí, inclusive de reconhecimento facial, para que a gente possa identificar e, de verdade, né, servir de exemplo aí para que parem com isso. É tão bom o esporte, vamos curtir, vamos concordar, discordar do que acontece, mas sem chegar nesse ponto, né? No caso, delegado, desse torcedor, parece que foi um torcedor que fez essa ameaça, né, Salazar? Quais são as providências que a polícia toma a partir de uma ameaça, né? Quando vira e fala esse tipo de coisa para o Cássio ou para uma outra pessoa pública que vira e fala, eu sei onde você mora, que faz esse tipo de ameaça. A polícia pode fazer alguma coisa? Qual que é o trabalho de vocês? Não, pode sim, está sendo feito já. Todas as mídias aí estão sendo rastreadas, né? Através desse contato que chegaram, enfim, não só no celular aí, não só do Cássio, do Gil, mas enfim, o que está sendo ventilado, veiculado em várias mídias aí, nós vamos rastrear todas essas pessoas, serão chamadas aqui e vamos identificar aquele que fez a ameaça real aí ao familiar, né, a esposa do Cássio principalmente. Todos os meios aí de reconhecimento facial que a gente tem, nos sistemas aí com torcida organizada, estádio, enfim, nós vamos mobilizar tudo que seja possível para tão logo a gente possa estar identificando essa pessoa
chamá-la aqui à delegacia para que ela se explique, né? E que as medidas legais sejam tomadas aí, Michele. E que time... Primeiramente, boa noite, delegado Maurício Freire. Prazer em falar contigo novamente aqui no Gazeta Esportiva. Pena que uma situação tão desagradável. Que tipo de crime pode ser imputado a esse cidadão que foi extremamente infeliz fazendo essas ameaças à esposa do Cássio? Por enquanto é o crime de ameaça, né, Celso? Muito boa noite, é uma alegria falar contigo, é um prazer. Mas hoje, nesse momento, o que a gente tem dessas mídias é o crime de ameaça, né? Vamos ver aí as conversas aí nessas redes sociais, se houve algum outro tipo de delito que possa ser tipificado, mas o importante agora é identificar essa pessoa, que isso pare e que os torcedores entendam, né? Que eles vão ser identificados, sem sombra de dúvida serão identificados e vão responder pela nossa legislação, né? Tá certo, Salazar. Delegado Maurício Freire, um prazer falar com o senhor aqui no Gazeta Esportiva. Eu vou repassar aqui uma pergunta que eu mais tenho lido, pelo menos nas redes sociais, dos torcedores indignados com essa situação do Cássio, do Gil e da esposa do Cássio, que é: quanto tempo demora todo esse processo de identificação, acusação e tudo mais? E que tipo de punição, caso o torcedor venha a ser condenado, o que pode acontecer com ele? Qual é uma punição cabível num caso desse, delegado? Boa noite, Salazar. É uma ótima questão, uma ótima pergunta. A gente também tem recebido muito essas indagações. De verdade, assim, a gente depende de uma série de fatores, né? Nós vamos buscar em todas as mídias, algumas com mais facilidade, se já houve, enfim, algum tipo de contato anterior, se tem uma identificação. Normalmente, a pessoa que faz esse tipo de ameaça, ela acaba usando um telefone clonado, um telefone frio. Essas mídias passam por outros países. Então, se depender apenas aqui de contatos, e seja aqui no Brasil que estão esses provedores, é muito mais fácil. Infelizmente, às vezes passam por outros provedores e a gente fica dependendo aí do intercâmbio, do enlace com outros países. Mas e isso pode também ir evoluindo, né? Mas inicialmente o crime aí é de ameaça, tá? Infelizmente a nossa legislação, ela, me desculpe os juristas, aqueles que fazem a legislação, mas ela é muito mal construída, existe uma série de brechas e essa sensação de impunidade é que faz com que as pessoas tomem esses atos e cada dia mais a gente vivendo aí momentos de extrema violência, a violência evoluindo, né? Há uma banalização da violência. Então eu acho que está na hora, principalmente das federações, da confederação, dos clubes, identificar essas pessoas, aquele que briga, aquele que vai ao estádio, aquele que está nas imediações do estádio ou fora, porque as torcidas acabam se organizando para criar confusão, aonde a polícia está mais centrada ali naquela praça esportiva. Eles marcam em outros lugares, né? Causam depredações, aí, agressões, multas. Se os clubes, as federações, a confederação banirem essas pessoas do estádio por um período, né? Se elas realmente tiverem que prestar, não uma cesta básica quando identificadas, mas se elas tiverem que cumprir um trabalho social, eu acho que a gente consegue diminuir bastante essas atividades que a gente tem visto aí, que fevereiro foi terrível, inúmeros casos nós tivemos no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aqui em São Paulo. Enfim, precisa ter não só sensação de impunidade, mas a certeza de que vai cumprir aquilo. Não precisa ser uma pena perpétua, uma pena muito grave, mas a certeza, né, de que ele vai sair do estádio, de que ele vai ter que prestar um serviço comunitário, talvez seja muito mais efetivo do que apenas aí o que a gente tem nessa legislação atual. Então é uma responsabilidade, a gente chama. Dr. Saad constantemente em grandes clássicos se reúne com as torcidas organizadas, se reúne com federação, ele faz um trabalho muito atuante, mas há agora um momento de todos participarem disso, né?
Tá certo, delegado Maurício Freire, como sempre, brilhante aqui. Muito obrigada pela sua participação no Gazeta Esportiva. Essas pessoas têm que ser identificadas, têm que se apresentar na delegacia, sabe, na hora do jogo, para não poder assistir o jogo. E, além disso, fazer os trabalhos, pagar as penas que eles têm que fazer, porque, infelizmente, a legislação mesmo é muito branda, caso venha a acontecer uma condenação. Muito obrigada, delegado, por estar com a gente aqui no Gazeta Esportiva. E a gente vai ouvindo aí o que vai acontecendo, e o senhor vai participando com a gente aqui no Gazeta Esportiva e no Mesa Redonda, combinado? Combinado sim, um bom programa aí para vocês aí, obrigado pela participação e vamos mais uma vez conclamar aqueles que gostam do futebol. Não vamos deixar que a violência acabe com esse esporte que faz parte do brasileiro, é um orgulho, né, para nós, então vamos voltar a poder levar nossas crianças, nossos familiares, curtir os jogos, gostando ou não gostando do resultado, mas sem violência. É isso aí. Muito obrigada, delegado. Um beijão, boa noite para o senhor. Boa noite. Boa noite. O meio equatoriano Johan Julio foi apresentado hoje pelo Santos. Vamos ver o que ele falou de mais importante. Creo que sí, fuimos siempre contrarios. Es un gran técnico, creo que vio una virtud en mí que lo podía sumar ahora acá. Gracias a Dios sí, él ha sido el que más influenció en que esté yo acá. Creo que eso suma mucho. Tranquilo, con ganas de triunfar, de demostrar por qué el profe me trajo acá. Y creo que, como te digo, a sumar mucho al equipo, al club y a demostrar por qué el profe me vio esa virtud de traerme acá. Tá. Vocês gostam dele e Johan Julio? O que vocês têm a dizer sobre esse rapaz? Olha, eu nunca o vi jogando, eu não vou mentir, nunca vi o Johan Julio jogando, então, mas não tenho nenhum problema em aguardar, esperar para a gente poder avaliar. Até porque então, o Bustos deve conhecê-lo bem. Exatamente. Quem contratou foi o Bustos, né? Por meio do Santos, mas é o Bustos que pediu, então certamente ele conhece e entende que é necessário. Agora, tem uma questão interessante aí, né? Ele chega e se torna o 6º estrangeiro do Santos, porque o Santos, por causa do Ricardo Goulart, que se naturalizou chinês, né? Ele vem como estrangeiro, apesar de ser brasileiro. Mas pode quantos? Podem 5 em campeonatos da CBF. Então, nos campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, que o Santos vai disputar, Vai ter que deixar um de fora. um estrangeiro sempre vai ter que ficar de fora. Nossa, o Santos está o time internacional. Não é? Bom, o São Paulo é o último dos grandes paulistas a jogar por competições continentais nessa semana. A espera da torcida tricolor acabar hoje. A gente vai conferir o que esperar do time de Rogério Ceni na Copa Sul-Americana. No São Paulo, a ordem é virar a chave. A receita é esquecer a perda do título paulista e focar no restante da temporada. Até porque, já nessa semana, o tricolor estreia em 2 competições. Na quinta-feira, enfrenta o Ayacucho, no Peru, pela Copa Sul-Americana. E domingo, tem Atlético Paranaense no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Para a estreia na Sul-Americana, Rogério vai mandar a campo a equipe considerada reserva. O detalhe é que esse time chamado de reserva conta com jogadores que chegaram para ser titulares, casos de Patrick e Nicão, além de Luciano e Luan, que recentemente estavam entre os titulares. O tricolor vai em busca do bi da Sul-Americana. Em 2012, foi campeão batendo o Tigre da Argentina. Aliás, essa decisão ficou marcada por uma confusão generalizada entre brasileiros e argentinos. No jogo da volta no Morumbi, a partida não chegou ao seu final, mas na oportunidade, o São Paulo acabou sendo declarado campeão, pois os argentinos abandonaram o campo e não retornaram ao gramado para disputarem os minutos finais da decisão. O fato do São Paulo não ir com força máxima para esse compromisso não significa desprezo ao torneio. O motivo é que Ceni deve, nessa temporada, utilizar a maioria dos jogadores, promovendo um rodízio entre eles, para que durante a temporada ele não perca muitos atletas por lesão. Se essa estratégia vai ou não dar certo, só o tempo dirá. Muito bem, a gente falou ontem aqui que o jogo do São Paulo estava com chance de mudar de cidade. Pois é, a alteração foi confirmada para a partida de hoje. Boa noite, Osmar Garrafa. Por que houve essa troca?
Boa noite, Michele, Salazar, Celso, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Como nós dizíamos ontem, há um protesto lá no Peru pelo aumento dos combustíveis, greve de caminhoneiros. E ontem as emissoras de TV que iriam transmitir a partida e que vão acabar transmitindo a partida estavam com problema para saírem de Lima e chegarem a Cusco a 3.600 metros de altitude. E aí o jogo corria o risco, essa era a nossa informação de ontem, de acontecer em Lima, no Peru, a 110 metros acima do nível do mar, ou seja, praticamente tranquilo em relação à altitude que o São Paulo enfrentaria 3.600. Isso foi confirmado um pouco depois do Gazeta Esportiva, a Conmebol sacramentou essa decisão. Uma outra informação importante é de que assim como o Flamengo jogou lá na segunda-feira, no início da semana, pela Copa Libertadores da América, sem torcida, o mesmo vai acontecer com o São Paulo. Então o São Paulo não vai à altitude de 3.600, de Cusco, né? E também não vai ter a pressão dos torcedores, porque o jogo vai acontecer na capital peruana. Bom, sobre o time é um time reserva. O Rogério deixou alguns jogadores que participaram da decisão do campeonato aqui em São Paulo, porque essa semana o Tricolor estreia em 2 competições. Hoje na Copa Sul-Americana contra o Ayacucho e no próximo domingo à noite no Morumbi contra o Atlético Paranaense. Então o Rogério vai dar aquela mesclada no elenco, só que olha a relação dos jogadores que viajaram e são considerados hoje reserva, ou pelo menos até o último final de semana. Igor Vinícius, Reinaldo, Rigoni, Nicão, Patrick, Arboleda, Miranda, Luan, Luciano, são jogadores que até há 10 dias atrás estavam entre os titulares, então é um time muito forte. O Rodrigo Nestor não viajou com a delegação, esse sim por motivo de lesão, ele se contundiu na partida contra o Palmeiras, é dúvida inclusive para enfrentar o Atlético Paranaense. O São Paulo tenta o bi da competição, foi campeão em cima do Tigre do México, do Tigre da Argentina, como mostramos na reportagem. Vamos arriscar aqui um provável São Paulo. Tá meio difícil essa história de dar provável São Paulo com o Rogério Ceni. Ele sempre aparece com surpresa. Mas de acordo com os jogadores que lá estão, a gente pode colocar na tela com o Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius pela lateral direita, zaga Miranda e Arboleda e o Reinaldo pela esquerda. No meio, o Luan, o Andrés Colorado e o Nicão, na frente Rigoni, Luciano e Marquinhos. Esse um provável São Paulo hoje 21h20 lá em Lima, no Peru. É o São Paulo estreando na Copa Sul-Americana. E domingo tem Campeonato Brasileiro no Morumbi contra o Atlético Paranaense. Ou seja, é hora de virar a chavinha, né, Michele? Esqueceu o Paulistão, aquele atropelo que o Palmeiras passou para cima do São Paulo no último final de semana. Tá certo, Gavi. Tem que usar isso para ir criando casca, né? Presta atenção, torcida do São Paulo. Você conhece todos os detalhes do Ayacucho? Ayacucho é esse time que vai enfrentar? O José Paz vai apresentar para você esse adversário de hoje do Tricolor. Vamos lá. O bebezinho Ayacucho Futebol Clube, adversário do São Paulo na estreia da Copa Sul-Americana, foi fundado em 2008, justamente quando o tricolaço do Morumbi comemorava o tricampeonato brasileiro. O mando de campo do time peruano é lá no estádio Ciudad Cumaná, que fica a 2.700 metros acima do nível do mar. Entretanto, o time vai atuar em outra cidade, mais precisamente no município de Lima, por causa dos problemas de logística e dos protestos políticos que vem acontecendo no Peru. O grande jogador dos caras é o uruguaio Cristian Teixeira, de 29 aninhos. Com passagens pelo futebol argentino e pela Liga Norte-Americana, o centroavante chegou neste ano ao clube e já é o artilheiro do Ayacucho com 5 gols em 7 jogos. O último título internacional do SP foi a Sul-Americana lá em 2012, hein? Será que vai rolar o bi agora nesta temporada? Bora aguardar, bora aguardar. Bom, olha, o São Paulo tem que ganhar desse Ayacucho, né? Porque é um time bebê, assim, é um timinho, ó, por favor, né? Eu gostei da estratégia do Rogério Ceni. Qual é? De ficar aqui, treinar para o Brasileirão, para a estreia do Brasileirão, mandar um time, como explicou muito bem ali o Garrafa, entre aspas, reservas, mas cheio de jogador talentoso. Que seriam titulares no início da temporada, nós capaz de montar um bom time para enfrentar um adversário mais frágil. E você, numa temporada com um calendário tão reduzido, vai ter que fazer isso mesmo. Ele não foi? O Rogério foi, né? Ele deixou os titulares aqui. Fazendo uma comparação com o Corinthians, do Vitor Pereira. 7 jogos sem o Vitor. O Rogério está desde o ano passado. Sim. Se você pegar o time de hoje com jogadores mais velhos, são aqueles jogadores que nós apontaremos como titulares no começo da temporada. Sim.
O Rogério foi lá, deu oportunidade para a garotada segurou a onda e o São Paulo deslanchou. Exato. Quer dizer, é algo que eventualmente também pode acontecer com o Corinthians. Só puxando agora. Aliás, é a Mas tendência. na hora que É a precisou, a tendência. garotada não segurou, né? Contra o Palmeiras. Não, mais ou Ele menos. sentiu, gente. Mais ou menos. Mas Eu eu acho que o Rogério São Paulo, está o São certo. Paulo hoje tem um conjunto, ele tem um Exato. grupo. Tá certo na estratégia. É. E para mim o Brasileirão tem que ser prioridade mesmo. É isso aí. São Paulo 2-0 hoje sobre esse Ayacucho, hein? Fora o show. Ayacucho. Ayacucho. O que eu falei? Não. Ayacucho. Ó, pausa no futebol paulista para falar de um assunto que surpreendeu o mundo hoje. Ó, o jornal espanhol Marca noticiou que a CBF tem interesse em contratar... Ai, essas coisas não tem que ficar falando agora. Tem que contratar o técnico Pepe Guardiola depois da Copa do Mundo no Catar, quando vai terminar a passagem do Tite no comando da equipe. Segundo a publicação, a entidade estaria disposta a oferecer um contrato de 4 anos até o Mundial de 2026. A oferta seria de 12 milhões de euros, que é abaixo dos 20 milhões que o Guardiola recebe no Manchester City. O treinador tem contrato no time inglês até a metade de 2023. Olha, Bom, agora se ele não aceitar, fica feio você pra sabe? nós. Calma. Por que feio? Ó, Calma. eu vou falar uma coisa. Seleção brasileira. Quando perguntado no Mesa se eu achava que o Abel deveria ser técnico da seleção brasileira, eu fui bem claro. Para mim, técnico da seleção brasileira deveria ser o Guardiola. É. Que legal que a CBF pensa assim. Que legal que a CBF está disposta a fazer uma proposta. Mas agora é hora de ficar falando isso? É claro Eu que o acho Tite- só o que a Tite- gente o tem que Tite- tomar algum cuidado. Não, mas veja Não, só. sabe por quê, O Celso? Tite, ele já disse que ele não vai ficar depois da Copa. Ele já disse. Sim, sim. Não, Isso faz parte. Eu me lembro que o. Também o não é legal Guardi- ele falar isso. Mas por que não? Mas Espera acabar a mas Copa. Isso Então- faz parte. Deixa eu só que falar uma coisa. Que mania. O Guardiola, ele saiu do Barcelona, fechou com o Bayern de Munique. ele tinha um projeto de 6 carreira. meses antes, o Bayern tinha um técnico lá, que disse também que não ia ficar. Ele assinou com o Bayern, ficou 6 meses estudando alemão, fazendo as coisas que tinha que fazer. Acho que era o Heinz, que estava no Que Bayern. foi campeão foi de tudo. campeão De da tudo. Liga dos Campeões. Foi Não, campeão de tudo. Aquele ano ele ganhou todos os e títulos. acabou. Então faz parte do profissionalismo. É um ciclo que você se encerra, você vai ser profissional porque você tem um contrato, acabou o contrato, acabou o ciclo, um abraço. Também acho que o Tite está certo. A gente só tem que tomar cuidado porque ninguém confirmou esse contato. E o Marcelo Beckler, que é um excelente jornalista que só cobre futebol europeu e mora lá, ele entrou em contato com um agente do Guardiola. E disse que a CBF não contatou o agente nem o Guardiola, que não houve essa proposta. Ele negou com veemência a proposta. Então a gente tem que tomar cuidado. Até porque a gente também, às vezes, não quer que vaze alguma coisa. O Guardiola já teve o interesse declarado e, ao perceber que não ia acontecer, e a gente sentiu o Guardiola dando um passo para trás. Ele já foi perguntado sobre isso. Já. Mas depois disso, ele já falou sobre isso e falou: não, a seleção brasileira será treinada por um técnico brasileiro. A impressão que eu tenho é que essa foi a resposta que ele recebeu lá atrás. Então, hoje, eu não sei mais se o Guardiola tem o mesmo interesse. E eu também não sei se houve essa proposta. Segundo o Marcelo Beckler, que é um jornalista que eu confio, não teve. Seleção brasileira, eu também acho que tem que ser técnico brasileiro. Ou o Guardiola. Entendeu? Aí sim, porque ele é praticamente ali com a gente. Tem muito é cara espanhol, bom, tem muito cara bom lá fora. É isso muito. aí. Bom, e ó, esse negócio de ficar falando Tite que vai sair e chamar o... Mas é muito normal, Michele. O Filipão em 2002 foi a mesma coisa, faz parte. Ai, você vai sair. Fim de ciclo, Copa do Mundo é fim de ciclo. Ninguém está puxando tapete de ninguém. Ele falou, eu não tenho ideia de ficar. Normal. E você vai ter que procurar alguém para substituí-lo. Aí depois, se ele não faz um trabalho, a seleção cai e fala, tá vendo? Ele não estava querendo porque ele não, saiu. Mas ele tem que focar no trabalho dele. Bom, a maratona de jogos não para depois da vitória na estreia da Libertadores. O Palmeiras já põe o foco no Brasileirão. Silver, volta aqui. Você que fez barba, cabelo, bigode, cortou o cabelo. O que é um homem obstinado? Os jogadores que foram poupados ontem estão de volta? Ainda não dá para cravar, Michele. O Palmeiras está retornando da Venezuela, chega hoje à noite por volta das 8h30 aqui na academia, treina amanhã para estrear no Campeonato Brasileiro sábado à noite no Allianz Parque contra o Ceará. O Abel, depois da conquista do Paulistão, revelou que foi uma estratégia até do departamento físico e fisiológico, além do tático e técnico, fazer o quê? Acelerar a intensidade dos treinos para o Palmeiras chegar no ápice físico para tentar ganhar o Mundial, coisa que não rolou, para tentar ganhar a Recopa
deu certo e de quebra de lambuja teve o Paulistão. Então o Palmeiras nesse momento, ele está muito bem fisicamente. E o Abel nessa entrevista de domingo também disse, vamos pagar um preço na medida em que a temporada for desenrolando-se, porque eu não sei como é que vai ser, como é que os jogadores vão suportar. Se ele já poupou na estreia na Libertadores, jogou com mais de meio time reserva, é muito provável que ele continue com esse rodízio nas próximas partidas. Não acredito em força máxima sábado contra o Ceará. O Danilo foi poupado, talvez volte. Rony, Piquerez e Luan estão machucados, acredito que fiquem no banco, e algum titular que tenha jogado ontem, tipo Rafael Veiga e Dudu, por exemplo, aí é palpite, tá, Michele? Acho que um desses aí pode dar uma descansada. Ou seja, acredito em rodízio daqui pra frente. Serão jogos importantes no mês. Palmeiras vai voltar a jogar Libertadores terça-feira contra o Oriente Petroleiro em casa. Depois tem mais Campeonato Brasileiro, tem Flamengo no Maracanã, tem Corinthians em casa, mas o Allianz Parque vai estar reservado para show. Tem estreia na Copa do Brasil dia 30, também em casa, mas o Allianz Parque também vai receber show. Então, vamos aguardar. Acredito em rodízio do Abel Ferreira nas próximas partidas. Tá certo, Alexandre Silvestre, muito obrigada. Então, o rodízio, eu acho que é importante para o Palmeiras fazer isso, né? O Palmeiras, ele tem um elenco equivalente. Você pode fazer 5 substituições no jogo. O Abel tem total condição de colocar os caras para jogarem um jogo por semana. Ele tem elenco para isso e o time está preparado para isso. Esse que é o mais importante. Não há desentrosamento porque vai jogar com os reservas. Então, ele está à vontade. O Abel pode, e acredito que vai, colocar os principais jogadores só nos principais jogos. Eu faria isso, porque se o Rogério fez isso no São Paulo... Isso torna o Palmeiras candidatíssimo a ganhar tudo. Eu faria um time A e um time B disputando... Então você pode revezar, né? Põe o Veiga para jogar 45 minutos de um, 45 do outro. Você tem ele nos dois jogos. Muito bom. Aliás, rodízio é uma delícia, né, gente? Que saudade de um rodízio de pizza. Uma churrascaria, um rodízio. Faz tempo, 2 anos que eu não vou. O Corinthians está se mexendo. Meu filho não deixa falar nada. Mercado da bola, tem jogador saindo, tem jogador chegando. Volta, Zé Paz. Conta dessas negociações do clube pra gente. Pois é, Mi, vamos lá, vamos falar do mercado da bola corintiano. Matheus Davó, atacante que estava lá no São Bernardo no último Campeonato Paulista, jogador que pertence ao Corinthians, foi emprestado até o Bahia, para o Bahia até o final da Série B desta temporada de 2022. O Guarani, o clube que revelou aí o Matheus Davó, chegou a sondar o jogador, mas ele vai jogar mesmo lá no Tricolor Baiano nesta temporada de 2022. Jonathan Cafu, jogador muito criticado por boa parte aí da fiel corintiana, emprestado para o Cuiabá. Ele que na temporada de 2021 também já havia defendido a equipe lá do Cuiabá. Em relação ao Rafael Ramos, lateral direito português de 27 anos, indicado ao Corinthians pelo Vitor Pereira, passou por exames médicos. O jogador deve muito em breve aí, então ser anunciado como novo reforço do Corinthians, deve fazer uma sombra ali ao Fagner na lateral direita. Em relação ao Cássio, voltando rapidamente aí nesse assunto, nessa polêmica, nesse caso de polícia envolvendo o goleiro do Corinthians, ele se manifestou lá nas redes sociais, publicou uma nota até bem grande. Eu vou ler só um trechinho bem rapidinho aqui, só para marcar aqui no programa no Gazeta Esportiva. Olha só o que o Cássio disse: desafio alguém a provar que eu tenha ficado mais de 10 anos no Corinthians sendo vagabundo ou paneleiro, os termos que foram usados hoje e que aparecem em algumas manifestações vez ou outra. A declaração completinha do Cássio está lá no Instagram dele, viu, Michele? Volto contigo, beijão para todo mundo aí. Beleza, Zé, muito obrigada. Essa nota do Cássio, deu uma lida aqui, Celso. E para torcedor que está querendo pressionar para o Cássio sair, pode esquecer. Ele deixou aqui claro, se colocou, se posicionou, se defendeu e deixou claro que vai continuar. Eu acho injusto. Claro que é injusto. Eu acho injusto. Há várias maneiras de cobrar, criticar, ele não é falhou por aí. Nos gols? Nesse ano, para mim, ele não falhou em lance nenhum. Nem nesse dual de 30 segundos? Nesse aí, falhou muita gente. João Vitor, aliás, que está falhando bastante nessa temporada. Maicon, Du. O Cássio saiu do gol e o jogador tocou por baixo. Já estava praticamente cara a cara. Então, assim, o Cássio não vive sua melhor temporada? Não. Claro que não vive sua melhor fase. A temporada passada não se encaixa tão bem no esquema do Vitor? Não. Exato. Tem uma dificuldade muito grande. Pode até perder a vaga, mas daí ligar, ameaçar de morte, isso não existe. Tem que ter um respeito pela história. O Corinthians foi campeão do mundo graças ao Cássio. Não, o Cássio tem 9 títulos. Campeão da Libertadores graças ao Cássio. Acabou.
Tá, quem vive de passado também é museu, né? Mas não é, mas... Não, mas Respeita o caso, mas ele não está Mas também desrespeitando... não é quando o passado tem que Mas, estar Mi, pra sempre não, sentado. peraí. O que ele fez Mas para o ser passado- ameaçado de morte? Tudo bem, não, Sabe? de morte nada, não pode, ameaça não, gente, de jeito nenhum. Vamos para o resultado da enquete? A turbulência do Corinthians nesse momento da temporada está exagerada? A maioria respondeu que não, 64% dos votos. Eu acho que a cobrança da Gaviões é justa. A cobrança de ameaça dessas outras pessoas individualizadas não é. Fim de jogo no Gazeta Esportiva. Pitou árbitro. Foi um prazer ter a sua companhia hoje aqui. Espero vocês amanhã. Boa noite, Celso. Boa noite, Salazar. Fiquem agora com a beleza de Luciana Magalhães e a competência também de Laerte Vieira, o casal maravilhoso aqui da TV Gazeta. Tchau.